Às vezes as mamães têm dúvidas se começam a escovar antes dos dentes aparecerem, mas na verdade os cuidados começam na gestação. E para falar mais sobre isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar a Érica Perini Grosso, que é odontopediatra, e vai explicar os cuidados com a dentição das crianças. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, um excelente dia. Obrigada, Adriane. Bom dia. Obrigada pelo convite. Muitas mamães têm dúvida na hora de começar a escovar o dente. Na verdade, elas têm que começar a cuidar durante a gestação. Isso. De que forma a gravidez, os cuidados durante a gravidez podem influenciar na formação dos dentinhos? Então, Adriane, já sabe-se que a mãe, a grávida, ela precisa fazer o pré-natal odontológico. É muito importante que, na verdade, antes dela decidir ficar grávida, que ela faça essa consulta, esse check-up, para ver se tem algum problema de cárie, se precisa fazer algum tipo de tratamento. Não feito isso, é importante também que durante a gestação, esse pH da boca diminui. Ele fica muito ácido, ele gera na mãe, as mães que vomitam muito, né, que tem algum problema de enjoos, que é muito comum durante a gestação, então ela acaba tendo umas infecções bucais, as gengivites. As mamães têm muita dor de dente, né? Acaba que falam, os dentes na gravidez enfraquecem. Na verdade, esse pH que é alterado por conta de vários fatores hormonais e aí acaba tendo uma predisposição maior. Então, o pré-natal odontológico já é uma realidade, ele precisa ser feito. Já tem estudos que comprovam que a presença de algumas bactérias na boca fazem o parto prematuro. Então, assim, além dos cuidados da saúde bucal, podem gerar um problema todo nessa gestação. Então, mamães, fiquem atentas a todos os cuidados aí com a higiene bucal. Faça o pré-natal odontológico, além do pré-natal comum, para garantir essa segurança, né, de saúde sua e também posterior, quando o neném começar a ter os dentinhos. Agora, antes do neném aparecer os dentinhos, que é uma fase complicada, a criança chora muito, sente bastante dor normalmente, né, quando os dentes aparecem. Antes dessa fase, que tipo de higiene é preciso ser adotada? As gengivas precisam ser escovadas? Qual o cuidado? Então, Adriane, hoje em dia, os estudos recentes mostram que você não precisa embeber gaze ou fralda em água oxigenada para remover nada na boca do bebê. É claro que o aleitamento materno, o leite natural, ele é muito melhor ficar presente na cavidade bucal do bebê do que o artificial. Então, é como forma de higiene mesmo. A criança golfou ou está com aquele leite estagnado, você remover, não precisa todas as mamadas você está mexendo, mas você remover aquele excesso de leite é só em questão de higiene. Você não está prevenindo cárie por conta que nessa idade ainda não tem o dente. Né? Então, assim, não precisa comprar algum determinado produto específico. Só você higienizar com uma aguinha filtrada já é o suficiente. Por falar nisso, vamos acompanhar então um cronograma de dentição, né? A gente está mostrando agora para você que está acompanhando para o Manhã no Ar, as fases em que é preciso tomar os cuidados, né? O período de frequência nessa escovação e que tipo de material pode ser utilizado. A primeira fase ali eu estou verificando uma vez por dia a frequência. Isso, é isso que a gente acabou de comentar agora. Uma vez por dia, com gaze ou com aquelas dedeiras de silicone, já é o suficiente para remover aquele excesso de leite. A partir de que fase começa a escovação depois das refeições? Então, logo que nasce esse primeiro dentinho, a mãe já precisa ter o cuidado de escovar esse dente. Quando? Sempre depois que a criança mamar. Pode ser o leite do peito, pode ser a mamadeira, qualquer alimento, a gente precisa remover essa placa bacteriana do dentinho do bebê. Então, sempre após cada mamada. Mamou, golfou, escovou? Escovou. É muito complicado, porque eu sei que é difícil, primeiro, principalmente nesse período, né, de adaptação tanto da mãe quanto do bebê, mas geralmente o dentinho ele nasce a partir dos 6 meses de idade. Tem crianças até que nascem com dente, tem crianças que com 1 ano não tem dente, mas em média, com 6 meses de idade já tem o primeiro dentinho. Então aquela fase mais crítica de acordar de madrugada e tudo já passou. Então dá para fazer a higiene e evitar problemas grandes no consultório de odontopediatria. A partir dos 3 a 6 anos, após cada refeição, e aí já pode usar o creme dental? Na verdade, Adriane, o creme dental com flúor, ele já precisa ser iniciado desde o primeiro dentinho. Antigamente, usava-se creme dental sem flúor ou só água para escovar. Mas estudos recentes mostram que
O dentifrício com flúor, que é o creme dental com flúor, ele precisa ser esfregado nesses dentinhos do bebê a partir da erupção do primeiro dentinho. Gostei da girafinha. Gostou? Então, a escovinha, né, no caso dessa daqui não é uma infantil, mas geralmente as escovas elas têm a faixa etária. Você precisa colocar bem pouquinha pasta, porque a criança ainda não vai saber cuspir e ela não pode engolir uma quantidade grande de pasta. Então, o tamanho de um arroz cru. E aí, esse dentifrício ele precisa ser esfregado no dente, porque isso faz uma alteração na superfície do dente, ele transforma a hidroxiapatita em fluorapatita e faz esse esmalte ser mais resistente. Então pode usar aquele creme dental infantil? Pode usar o infantil, sempre recomendando a quantidade, porque é muito importante que seja só um pouquinho, que já é o suficiente, e ele seja esfregado no dente. Pega uma gaze ou uma fraldinha e remove aquela espuminha que se formar. Os dentes da girafinha estão perfeitos, né? É. Mas muitas vezes a gente percebe crianças chegando nos consultórios com cáries. E às vezes é um furinho que não dá tanta importância e de repente tomou conta daquele dente, né? Quais os cuidados relacionados à cárie? Por que ela aparece nessa fase? E inclusive até em dente de leite? Isso. É muito comum, Adriane, a gente receber. Tem estudos que mostram que 60% das crianças até 3 anos de idade tem cárie, pelo menos em um dente. Então, a cárie, ela não surge de uma hora para outra, aquela cavidade, aquele buraco. Ela vem num processo de desmineralização. Então, assim, para acontecer a cárie, como ela é multifatorial, ela precisa ter o dente, precisa ter uma microbiota com potencial cariogênico, que é o Streptococcus mutans, e precisa ter uma dieta rica em sacarose ou em lactose, porque... Sabe, apesar de a gente falar erradamente, o conceito antigo é cárie de mamadeira, sabe que se não é o leite da mamadeira que causa cárie. O leite materno, o leite natural também causa uma cárie muito rápida. E como é um hábito frequente, madrugada, o tempo todo no peito, lógico que depois que nasce o primeiro dentinho, a partir de 6 meses, acontece muito rápido. Então, assim, nesse modelo, a gente tem uma evolução da cárie. No caso aqui, o dentinho não tem nada e ele começa com uma desmineralização, uma manchinha branca. Se a gente não detectar precocemente no consultório, essa manchinha, virar um pouquinho mais aqui ela vai evoluindo. Ó. Aqui começa o surgimento da manchinha e aqui começa superficialmente, no caso aqui só a nível de esmalte. Essas cáries geralmente ainda não causam dói. dor. Não. Essa parte amarelinha é a dentina. E aonde está esse rosado é a polpa dentária, onde tem nervo e vaso sanguíneo. Então, é aqui, quando a cárie vai se aprofundando, ó, Adriane, que vai começando a ter a sensação dolorosa. E essa parte aqui escura já assusta, hein? Essa parte escura já é uma cavidade bem ampla, onde já está atingindo o canal do dente. E isso daqui acontece tanto em dentes permanentes, como em dentes descidos, que são os dentes de leite. É muito comum a gente ver crianças com cárie, tanto em dentes de leite também. Muito obrigada por sua visita. Antes de encerrar, queria só deixar assim, umas dicas para as mamães que estão acompanhando a gente. Por exemplo, quando deixar a criança escovar o dente sozinha, a partir de que idade ela já pode ter essa autonomia? Qual a dica para evitar que aconteçam esses problemas que afetam bastante dor de dente? É uma dor insuportável que incomoda de todas as formas, né? A maneira mais fácil, né, Adriane, é você fazer realmente a prevenção. Então, assim, às vezes eu recebo crianças com 2, 3 anos que eu falo, como é que é a escovação? Ah, escova sozinha. Uma criança nessa idade, ela não tem coordenação motora suficiente para remover, para passar o fio dental. Então, até os 7 anos tem que ter a supervisão de um adulto. É claro que o estímulo para essa criança é importante. Então, deixa ela escovar, que na verdade ela está treinando a sua coordenação motora, mas que o pai ou o cuidador ou a mãe faça essa higiene, principalmente à noite antes de dormir. Passe o fio dental e consiga fazer essa higiene bem direitinho para ela dormir com a boca bem limpinha. Sempre lembrando, a escovação antes de dormir é a mais importante. Muito obrigada, Érica, por sua visita. Agradeço. Um excelente dia para você. Obrigada, bom dia.